Pessoal, vamos continuar então. Calcificações. Então, essas calcificações que eu trouxe aqui nessa imagem, as calcificações difusas, centrais, laminadas e em pipoca, são padrões benignos de calcificação, certo? Então, vai ser sugestivo de doença granulomatosa, de amartoma, certo? A exceção a essa regra, de que essas calcificações tipicamente são benignas, é quando o paciente já tem um tumor primário conhecido ou em investigação, tá? Então, tem alguns tumores que a gente chama que eles são produtores de ossos, como osteosarcoma, condrosarcoma, tá? E pode dar, por exemplo, uma calcificação assim difusa, um nódulozinho calcificado, como metástase, certo? Então, a lesão que é muito comum, calcificação, nódulo calcificado, a gente chama de granuloma residual, quando vê, porque em 99% das pessoas não vai ser nada, mas num paciente que tem esse tipo de tumor, pode ser metástase, certo? É a única exceção. Então, aqui tem alguns exemplos, a gente tem um nódulo aqui bem radiopaco no raio-x, na tomografia tem esse aspecto, sempre a gente tem que colocar na janela de mediastino para ver se trata mesmo de calcificação, tá? Então, repara que a janela de pulmão, ela apaga, né, mediastino, osso, a gente não vê direito, a gente vê bem só o parênquima, e ele aparece branquinho, como os vasos, ou como outro nódulo também pode aparecer, mas na janela de mediastino, não, a gente consegue ver bem o osso, vejam os arcos costais aqui, né, vértebra, e a gente vê aqui que é só um nódulo calcificado, tipicamente, né, mais comumente um granuloma mesmo, não é nada demais, exceto se o paciente tiver história de neoplasia, tá? Aqui outro caso, a gente vê um nódulozinho calcificado no raio-x, o mesmo nódulo na tomografia na janela de pulmão e aqui na janela de mediastina é quando a gente confirma que se trata realmente de uma calcificação. Aqui a gente tem um nódulo de baixa densidade, um nódulo hipodenso, mas com áreas hipodensas nele aqui com densidade de gordura, tá? São esses pretinhos e os branquinhos são calcificações. Esse aqui é um amartoma. Então, não é tão comum, mas esse aqui tá bem típico, tá? Com calcificações e ilhazinhas de gordura dentro do nódulo. Quanto às bordas do nódulo, podem ser lisas, né? Tem esse aspecto, lobuladas, esse aspecto, ou espiculadas, como aqui na imagem. As lobuladas vai ter uma probabilidade intermediária, então pode ser benigno ou maligno. As lisas costumam ser lesões benignas e as espiculadas costumam ser lesões malignas, certo? Então vamos lá, bordas lisas mais provavelmente benignas, a menos que tenham origem metastática. Então as metástases, lembra dos slides ali que eu mostrei para vocês de metástase de neoplasia de língua, de reto, as metástases têm comumente bordas lisas, tá? Nódulos com bordas lobuladas ou recortadas têm probabilidade intermediária e com bordas espiculadas 90% são malignos, é o sinal da corona radiada. Aqui mais exemplo de nódulo espiculado, tá? Aqui tá no coronal e aqui no sagital. Então, a gente vê um nódulo sólido com bordas espiculadas. Quanto à velocidade de crescimento, então aqui a gente avalia o comportamento do nódulo. Aí a gente vai depender do paciente ter e de disponibilizar os exames anteriores para a gente comparar e dele estar realizando exames de controle, certo? Um detalhe que a gente não faz comparação com laudo, tá? Somente com imagem. Então, quem mede tem que ser a mesma pessoa, a imagem ali no mesmo lugar, tá? E outro parâmetro é o VTD, que é o tempo em que o nódulo dobra de volume. Então, os nódulos malignos costumam dobrar de volume entre 20 e 400 dias e os benignos mais de 600 dias. Então, os benignos costumam ter um crescimento mais lento. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um nódulo maligno, em que ele foi visto aqui de forma retrospectiva em abril, fez de novo em abril do outro ano, e a gente viu que ele dobrou de volume, né? O tempo de velocidade que ele dobrou de volume foi 251 dias. E aí continuou acompanhando, 2 meses depois cresceu mais ainda.
e continuou crescendo, tá? 6 meses depois cresceu mais ainda. Esse paciente ele não operou porque ele tinha outras comorbidades que impediram o tratamento aí, mas ele ele teve diagnóstico, tá? Pela velocidade de crescimento. Aqui a gente vê também um nódulo sólido que teve um crescimento rápido. Esse exame aqui foi realizado 1 ano depois desse aqui, tá? Esse aqui foi um adenocarcinoma de pulmão. Esse aqui é um nódulozinho em vidro fosco, que a gente repara que no controle ele não existe mais. Então, nódulo em vidro fosco transitório. E é isso também que a gente quer ver com acompanhamento, tá? Se o nódulo some, se o nódulo cresce, em que velocidade cresce. Então, o controle é uma forma da gente estar aí de olho nesse nódulo, de fazer um tratamento menos agressivo, tá? Aqui outro nódulo em vidro fosco, mas que é persistente, então no intervalo de 2 anos ele cresceu e esse aqui teve diagnóstico de malignidade também. Quanto à atividade metabólica, então através do PET-CT a gente consegue ver as informações metabólicas, né, com a glicose marcada, onde que tem maior captação, a gente infere que tem maior metabolismo glicolítico. Porém, ele não é 100% também, tá, gente? A sensibilidade é de 95% e a especificidade de 81%. Ele pode ser falso positivo na doença granulomatosa. Então, infecção também pode ter alto consumo de glicose. E geralmente é falso negativo em lesões pequenas, menores que 1 centímetro, e tumores malignos de baixo grau. Esse caso, por exemplo, a gente tem aqui um adenocarcinoma, mas que não era hipermetabólico, então não foi negativo no PET, tá? Não se manifestou no PET. Então, o PET também trabalha com probabilidade, tá? Cavidades. Cavidade, então, é um espaço que contém gás com ou sem nível líquido dentro de nódulo, massa ou consolidação pulmonar, que geralmente é produzida pela eliminação ou drenagem da parte necrótica pela via aérea. Quando a cavidade tem paredes espessas, mais de 15 milímetros, elas são sugestivas de malignidade. Cavidade de paredes finas, com menos de 4 milímetros, são comuns em infecções crônicas, como tuberculose, paracoccidiodomicose e embolismo séptico. E cavidades de paredes espessas são mais vistas no carcinoma de pulmão e na granulomatose de Wegener, tá? Então, aqui só um esqueminha para ilustrar: cavidade dentro de um nódulo, a cavidade dentro da consolidação, tá? Então, é o surgimento de conteúdo aéreo dentro de uma consolidação, nódulo ou massa. Aqui a gente tem, então, gente, uma lesão escavada com as paredes espessas e a gente vê nível líquido aqui, né? Esse era um abscesso pulmonar. Então, aqui tinha nível líquido, nem sempre a cavidade vai ter nível, tá? Nem toda cavidade é um abscesso. Aqui a gente tem, então, que nódulo ou massa móvel dentro de uma cavidade sugere colonização fúngica ou bola fúngica. Aqui a gente tem uma massa dentro de uma cavidade. E aqui, esse pretinho é o sinal do crescente aéreo, que é uma coleção de ar, então em forma de menisco ou meia-lua, circundando a lesão intracavitária, tá? O sinal do crescente aéreo é típico de aspergilose pulmonar angioinvasivo, que geralmente é uma manifestação tardia da doença, tá? Associada à recuperação dos neutrófilos. Então, no começo, a gente vai ver nódulo com sinal do halo, né? E depois a gente vê cavidade. É comum que o paciente fique com cavidade como sequela de tuberculose, por exemplo, e aí aquela cavidade seja colonizada, né, e tem o paciente faça uma aspergilose, um aspergiloma, que é a bola fúngica, tá? Aqui a gente vê, então, a aspergilose angioinvasiva, o sinal do halo, então, o nódulo sólido com halo em vidro fosco, e aqui após tratamento, a redução, após 3 semanas de tratamento já, redução importante do volume com uma coleção aqui, né, o sinal do menisco, era aspergilose angioinvasiva. Nesse caso, cavidades na tuberculose com as paredes fininhas, e aqui cavidade no carcinoma escamoso, então veja a parede grossa, né, veja o contorno interno da cavidade aqui nodular, tá? Geralmente não é lisinho. E aqui, uma imagem de consolidação com essas áreas hipertransparentes, aqui também, e aqui a correlação com a ATC,
tá, gente? Então, a tuberculose merece um destaque porque ela é muito prevalente, né? Essas lesões escavadas estão muito associadas à tuberculose pós-primária e a distribuição geralmente é nos campos superiores, tá? Podendo acometer outros, como nesse caso aqui que houve disseminação cruzada. Mas a gente vai falar, então, de tuberculose numa aula específica, tá? Quanto à probabilidade pré-teste, então tem alguns fatores de risco só para vocês terem uma noção, como história de tabagismo pesado, exposição ao asbesto, randônio, urânio, história familiar de câncer de pulmão, paciente idoso, sexo feminino, mais comum em negros, margens especuladas, localização no lobo superior, nódulos múltiplos, enfisema ou fibrose pulmonar. Esse outro quadrinho traz como baixo risco paciente jovem, fumou pouco, não tem história de câncer, nódulo pequeno, margens regulares, não está no lobo superior. E como alto risco, paciente idoso, fumou muito, tem história de câncer, nódulo grande, margem irregular e está localizado no lobo superior. Mas a gente tem calculadoras para calcular esse risco, tá? De forma mais exata, digamos assim, várias calculadoras. Tem esse modelo Mayo Clinic aqui, que usa o PET-CT, tem esse aqui da Universidade Brock, que eu trouxe para vocês, então, esse Brock Calculator, que leva em conta, então, o tamanho do nódulo, se ele é sólido, se ele é solitário ou múltiplo, qual a atenuação, qual a localização, se está no lobo superior ou não, as bordas e as características do paciente, então, idade, sexo, história familiar de câncer e história de enfisema. Nesse caso, então, paciente mulher, 45 anos, um nódulo de 8 milímetros, sólido, não estava no lobo superior, a probabilidade desse nódulo ser maligno foi de 1,9%, tá? Nesse outro caso aqui, nódulo de 26 milímetros, paciente de 65 anos, nódulo no lobo superior, sólido, especulado, paciente com história de câncer de pulmão na família de enfisema, o risco de malignidade foi de 67,7%. Tem calculadores, inclusive, que a gente baixa no celular, facinho, tá? De fazer esse cálculo aí pré-teste. Mas para que é esse pré-teste? Para que a gente possa aplicar o Guideline Fleshner, que é a nossa diretriz para o manejo dos nódulos pulmonares, tá? Separando em alto e baixo risco. Quero destacar então que não se aplica para os indivíduos com menos de 35 anos, pacientes imunocomprometidos ou pacientes com câncer. O risco desses pacientes é diferente da população em geral, tá? Com menos de 35 anos, o risco é muito mais baixo. Paciente imunocomprometido, o risco é muito mais alto, assim como pacientes que já têm história de câncer, tá? O nódulo não vai ser acompanhado assim como no paciente ígido. Essa diretriz, ela veio para substituir a de 2005, essa de 2017 veio para substituir a de 2005, com a intenção de reduzir, então, o número de exames de acompanhamento desnecessário, tá? Então, a gente quer diminuir o tanto de tomografia que está sendo feita à toa. Reparem que com menos de 6 milímetros, independente do nódulo ser único ou múltiplo, não precisa fazer rotina se for baixo risco, não precisa fazer segmento, tá? Não precisa ficar fazendo tomografia. E pode ser feito, se o paciente for de alto risco, pode ser feito TC em 12 meses. Nódulos sólidos. Nódulo entre 6 e 8 milímetros. Se for único, baixo risco, TC em 6 a 12 meses. Considerar acompanhamento em até 2 anos. Alto risco, TC em 6 a 12 meses e 18 a 24 meses. Se forem múltiplos, baixo risco, TC em 3 a 6 meses, alto risco em 3 a 6 meses também. Mais de 8 milímetros, se for único, independente de alto ou baixo risco, você vai individualizar, né? Dependendo das outras características do paciente, se ele vai fazer TC em 3 meses, se vai fazer um PET-CT ou se vai direto para a biópsia. E se for múltiplo, faz TC em 3 a 6 meses, tá? Esses são nódulos sólidos. Os nódulos em vidro fosco, menores que 6 milímetros, não precisa de fazer segmento, não precisa acompanhar. Maior ou igual a 6, faz TC em 6 a 12 meses para confirmar se ele persiste. Muitos nódulos em vidro fosco são transitórios, né? De infecção mesmo. E aí, se continuar, você faz o segmento por até 5 anos. Repara que o segmento dos nódulos que não são sólidos
são por mais tempo, até 5 anos, tá? Semissólidos, então, menos de 6 milímetros não precisa ficar acompanhando, maior ou igual a 6 milímetros, segmento em 3 a 6 meses para confirmar se continua. Se continuar, exame anual por até 5 anos. Se forem múltiplos, menos de 6 milímetros, faz TC em 3 a 6 meses. Se tiver estável, faz em 2 e 4 anos. Maior ou igual a 6 milímetros, faz TC em 3 a 6 meses. E aí pode fazer, você faz o manejo de acordo com o nódulo de maior suspeição, certo? Os nódulos perifissurais, geralmente se tratam de linfonodos intrapulmonares. Então, eles são sólidos, homogêneos, têm a margem lisinha. A forma pode ser oval, arredondada, lentiforme ou triangular. A gente vê muito triangular. Então, vai estar pertinho ali da fissura ou da pleura. E se a gente tiver essa morfologia, né, de linfonodo mesmo intrapulmonar, não precisa de acompanhamento, tá? Esse aqui é o aspecto, bem na perifissural mesmo, com esse ou triangularzinho. Isso é só linfonodo intrapulmonar, tá? Sinal do halo, então, a gente vai ter halo com atenuação em vidro fosco circundando um nódulo, massa ou consolidação na TC. Tem inúmeras possibilidades de diagnóstico diferencial, tá, gente? Lembrar no imunocomprometido de processo infeccioso, de paciente que tem HIV com múltiplos nódulos sinal do halo, lembrar do sarcoma de Kaposi. No imunocompetente fumante, carcinoma de pulmão, tem que ser considerado. No imunocomprometido neutropênico febril, pensar na aspergilose pulmonar angioinvasiva. Então, aqui a gente tem uma lista de diagnósticos diferenciais, tá? Deem uma olhada nessa lista. Então, como processo infeccioso, lembrar de aspergilose pulmonar angioinvasiva, TB, paracoco. Como processo inflamatório, lembrar das vasculites, então granulomatose de Wegener, síndrome de Kush-Strauss, pneumonia em organização, pneumonia eosinofílica. Neoplásico, lembrar do sarcoma de Kaposi no paciente HIV, no adenocarcinoma de pulmão no paciente imunocompetente, tá? Que é um exemplo, então, a gente vê um halo de vidro fosco ao redor aqui do nódulo sólido, tá? Esse paciente com aspergilose angioinvasiva. E aqui, paciente com paracoco, a gente vê múltiplos nódulos com vidro fosco circundando o nódulo. Então, o sinal do halo não é característico de nada, tá? Tem um leque aí de possibilidades. Sinal do halo invertido é o oposto. Então, a gente tem uma opacidade com atenuação em vidro fosco circundado por um anel completo ou incompleto de consolidação. Mais comum, diagnóstico diferencial, pneumonia em organização, mas pode ser encontrado também no paracoco, Wegener, TB, tá bom? Nesse caso mesmo é o caso de tuberculose, então a gente vê o vidro fosco circundado por um halo aqui de consolidação. Então, resumo, na semiologia dos nódulos a gente vai considerar número, tamanho, atenuação, bordas, localização, velocidade de crescimento, atividade metabólica e calcular então a probabilidade pré-teste, né? Aqui só um esqueminha mostrando para vocês que o nódulo pode ser sólido, semissólido, em vidro fosco, com sinal do halo, ou sinal do halo invertido. E aqui algumas possibilidades, mas lembrando que a maioria dos nódulos incidentais não apresenta potencial de malignidade, tá? A imensa maioria dos nódulos encontrados na tomografia, por acaso, são benignos. Então, o nódulo pulmonar solitário pode ser neoplasias, nódulos calcificados residuais, doenças infecciosas. Múltiplos nódulos podem ser metástases, vasculites, doenças fúngicas. Múltiplos micronódulos podem ser metástases, infecções com disseminação hematogênica, como TB, histoplasmose, criptococose, pneumoconioses. E massas pulmonares podem ser, mais comumente, neoplasias e pneumoconioses. Só isso, pessoal. Finalizamos.